Olá, bem-vinda, bem-vindo ao episódio de número 5. Chegamos ao quinto episódio da série URGS Peso 3, Redação em Português. Adoro essa rima, foi proposital e eu que criei. Eu sou o professor Felipe Pereira, professor de Redação e de Português, formado pela URGS. Professor há mais de 10 anos, adoro dizer isso. Tá? Me sinto experiente. Pois bem, o episódio de hoje é dedicado à prova de português. Já estamos com ela aqui, né, diante de nossos olhos, nossas telas. E o episódio de hoje é dedicado a ler o texto 2 da prova. O texto são 3 textos, como já comentei no episódio de número 3, tá? E cada um desses 3 textos segue um mesmo padrão. O texto 2 da prova da URGS sempre é literário narrativo. Ou seja, geralmente é tirado de uma obra de literatura, tá? Se não for de literatura, pode ser até um texto jornalístico, mas é um texto narrativo, tem uma história. É um texto cênico em que se envolvem personagens e ações dessas personagens. E eu vou ler junto contigo aqui o segundo texto da URGS de 2016, tá? Porque cada tipo de texto tem um tipo de leitura, assim como cada tipo de estrada tem uma forma de dirigir, né? E esse segundo texto da URGS me parece o mais agradável de ler e o mais simples, porque justamente tem esse traço cênico, a gente consegue se imaginar na pele da personagem, viver o que ela está vivendo. Muito bem, vou ler junto contigo aqui e aí tu vai entender que depois de uma leitura bem feita, as questões ficam fáceis. As questões não são difíceis. O difícil é ler o texto. Ler, não é interpretar, é ler o que está escrito. As pessoas interpretam. Elas começam a ler uma frase e antes de ler o que a frase está dizendo, começam a projetar coisas que são delas no que está escrito. Isso é interpretação. Interpretar é errar. Interpretar é projetar algo teu no lido. E ler é anular essa voz descontrolada que tu tem dentro de ti para ler, para aceitar o que está escrito. Pois bem, vamos lá então. André Devine, a história em volta do André. O cafezinho não pode faltar. Molhar a palavra da leitura. André Devine procura cultivar a ingenuidade, uma defesa contra tudo que não entende. Então, um cara ingênuo, né? Pressente. Há alguma coisa irresolvida que está em parte alguma, mas os nervos sentem essa coisa. Então, peraí, tem alguma coisa mal resolvida que os nervos estão sentindo. Mas ele não sabe o que é. O que pode ser? Olha, quem sabe é uma vergonha. Quem sabe é o medo enigmático dos 40 anos. Certamente não é a angústia de se ver lavando o carro numa tarde de sábado, um homem de sua posição. Ou seja, lavar o carro não é o problema. Né? Ele é um homem de uma posição, parece financeira agradável, um homem de sua posição lavando o carro, mas não é isso que incomoda. É até com delicadeza que se entrega ao sol das 3 da tarde, agachado, sem camisa, esfregando o pano sujo no pneu, num ritual disfarçado em que evita formular seu tranquilo desespero. Assim, ele está numa guerra, mas por acaso, de onde ele está, submerso na ingenuidade, lembra que ele cultiva a ingenuidade, a qual ele se agarra sem ele saber, submerso nessa ingenuidade, ele não consegue ver o inimigo. Talvez nem haja inimigo. Então, o que nós temos aqui? Um magrão, um homem, né, de meia idade, chegando perto dos 40 anos, lavando o carro e entrando numa noia. Ele tem alguma coisa errada, mas ele não sabe bem o que é. E ele fala para a filha, não fica aí no sol sem camisa, né? Aí a menina recuou até a sombra, foi para a sombra, se agachou, olhos negros no pai. Que isso, né? Uma criança ou uma pantera, né? E aí ela perguntou, você vai para a praia hoje? André dá uma olhadinha no pneu lavado, pensa assim, mas que baita trabalho. E aí ele responde, não sei, falou com a mãe? Aí a guria responde, ela tá pintando. Tu tá dentro da cena comigo? Tava lavando o carro, pensando umas coisas, não sei o quê. Falou, filha, não fica no sol. Ela vai pra sombra, pergunta, vai pra praia hoje?
Ele respondeu, não, você falou com a mãe? Ela tá pintando. A filha tem o mesmo olhar da mãe. Quando Laura, a mãe, da janela do ateliê, observa o mar da Barra, ou seja, eles moram na Barra, transformando aquela estreita faixa de azul acima da lagoa numa outra faixa, de outra cor. Ela está olhando o mar e transformando aquela faixa de azul numa outra faixa de azul na tela, né? Mas igualmente suave, na tela em branco. Um olhar que investiga sem ferir, que parece de fato ver o que está lá. Esse olhar feminino aí da Laura e da filha, né? Um olhar que vê o que está lá. Devine se espreguiçou, esticando as pernas, largou o pano imundo no balde, sentou-se e olhou para o céu. O horizonte, as duas faces de mar, o azul da lagoa, vivendo momentaneamente o prazer de proprietário. Essa é a sensação do homem branco, o proprietário, né? Olha para as coisas e a vista para o mar, a vista para a lagoa, o cara, tudo é dele, né? Lembrou-se da lição de inglês. It's a nice day. Tipo, ele olhou assim, para aquele momento fez ele lembrar da aula de inglês. It's a nice day. Isn't it? E tentou esquecer de imediato. Mas era tarde. O corpo inteiro se povoou de lembrança e ansiedade, exigindo explicação. Sabe quando a gente se lembra de uma coisa, tenta esquecer, tenta não lembrar, e quanto mais tenta não lembrar, mais lembra. Estava indo bem, a professora era uma mulher competente, agradável, independente. Talvez por isso ele tenha cometido aquela estupidez. Vamos agora conectar as coisas. Ele não estava mal de cabeça lá no início? Agora parece que a gente está entendendo por que ele está mal. Ele está com uma coisa mal resolvida na cabeça, né? O que será? Que estupidez foi essa que ele cometeu com essa professora competente, agradável, independente? Sem pensar, voltou a cabeça e acenou para Laura, a esposa dele, que do janelão do ateliê respondeu com um gesto. A filha insistiu. Pai, você vai para a praia? Ela perguntou de novo. Mudaram todos os assuntos. Tipo, ele estava meio tenso, ele não queria. Ele tá, sabe, é muito boa essa cena porque ele tá com uma ansiedade ali, ele lembrou de um troço, de uma estupidez que ele cometeu com a professora de inglês, que a gente não sabe qual é, mas a gente consegue mais ou menos deduzir. E aí ele não tá querendo revelar que tá tenso, porque não quer entrar nesse assunto com a filha, nem com a esposa tá lá pintando. E a filha ali tava pra ele, Julinha, o que é o que é? Vive casando, tá sempre solteiro. Ela riu, pai, essa é fácil, o padre. E termina a cena. Mas deu para sentir aqui, o cara tá mal de cabeça, a gente não sabe com o que, tá lavando o carro numa boa. Aí tem o olhar da filha, que tá olhando para ele, parece que tem o mesmo olhar da mãe. Ele tá lavando o carro, dá uma olhada naquele dia maravilhoso, lembra da lição de inglês. It's a nice day. É um dia maravilhoso, é um dia bacana, um dia tri. Quando ele lembra da lição de inglês, lembra da professora de inglês e lembra da estupidez que ele cometeu com ela. Que envolve ela, não sabemos o que é, mas... Hein? Pegou? Tamo junto? E aí a filha segue perguntando, né? A Júlia, pai, aí vai pra praia hoje? E ele desvia, né? Porque ele não consegue responder sinceramente, nem consegue abrir o que ele tá sentindo pra filha. Beleza, terminou a cena. Aí a questão 11 pede pra gente, olha só que coisa linda. Abaixo estão listados alguns dos principais acontecimentos reportados pelo texto. Numere-os de acordo com a sua ordem cronológica. Então, qual é a primeira coisa que acontece? Né? A primeira, a segunda, a terceira e quarta. Qual é a primeira coisa que aconteceu? Ele está lavando o carro, está ali, mas no meio daquele processo de sábado à tarde, ele lembra da estupidez que cometeu. Então, a primeira coisa que aconteceu foi a estupidez. Devine comete uma estupidez. Aqui vem o número 1 de primeiro fato. Né? E sendo ali o número 1, a gente já fica entre A e B, porque nessas duas alternativas a terceira lacuna está com o número 1. Qual seria a segunda coisa? Né? Comete uma estupidez. Depois ele pressente que está algo errado. Foi aqui que começou, né? Ele pressentiu que tinha alguma coisa errada. Né? Esse é o segundo fato cronologicamente. Né? E se é o segundo, nós já sabemos que o gabarito é a letra A. Show? Primeiro, ele cometeu a estupidez num tempo anterior à cena que a gente está lendo. E daí ele começa a cena, né? Começa pressentindo que tem algo errado. O que as pessoas geralmente fazem? Elas botam
esse como fato número 1. Mas não é porque é o primeiro fato que apareceu no texto que é o primeiro fato que aconteceu na narrativa, cronologicamente. Entende? Então, por isso que tem que entrar na cena, entender que ele está lavando o carro, sentindo que ele tem alguma coisa errada dentro dele, que ele não sabe nem o que que é. Aí ele conversa com a filha. Aí a filha olha para ele, tem um olhar parecido com o da mãe. Aí ele lembra da estupidez que ele cometeu antes de tudo isso que está sendo contado. Show? Uma questão de leitura. Não é de interpretação. Quanto mais eu interpreto, menos eu leio. Então, essa lição é bem importante, para que tu leia o que está escrito e não projete interpretando algo que não está. Tá? Muito bem, essa foi a nossa, o nosso 5º episódio da série URGS Peso 3. Me conta o que achou, não deixa de comentar. Não esquece que se tu quiser mais informações sobre a minha plataforma de português para URGS, insere o teu e-mail no link que está aqui embaixo na descrição. Eu vou te enviar mais detalhes sobre a minha plataforma, como é que eu preparo no meu sistema completo de preparação para português da URGS. E nos dias 16, 17 e 18 de dezembro eu vou abrir matrículas pela última vez no ano para novos alunos entrarem nas minhas plataformas de redação em português para URGS, tá? Afinal de contas, a prova é em abril de 2021, está prevista para abril de 2021. Caso tu esteja assistindo esse episódio ou toda a série depois dessas datas de dezembro, não vai ser mais possível se matricular, mas fica aí essa sériezinha gravada com todo o amor, tá? Esse foi o nosso 5º episódio. Nos vemos nos próximos. Até mais.